Vamos lá, vamos iniciar o nosso curso nesse momento e vamos trabalhar agora, nesse momento, a perícia sobre a avaliação imobiliária, que é muito comum, é uma prestação de serviço muito solicitada. Nós temos a avaliação imobiliária tanto na locação como na compra e venda em diversos processos. A avaliação imobiliária ela ocorre obrigatoriamente em situações de leilão, asta pública. A adjudicação, muito comum na adjudicação, cobrança, muitas vezes penhora do bem, até para alegar excesso de penhora. É muito comum no divórcio com partilha de bens, no inventário também com partilha de bens. Então a avaliação ela é necessária. Até em uso capião, muitas vezes quando você não tem um valor venal, não tem um valor de referência, você precisa fazer uma avaliação para atingir um certo valor e cumprir o valor da causa como é requisito do artigo 312. Então nós temos sim, de fato, diversas situações onde a avaliação ela é indispensável, ela é obrigatória, a avaliação imobiliária. E nesse momento eu quero focar nesse assunto que é muito importante para nós aqui. Vamos juntos aqui. O que eu quero primeiramente trabalhar com você? Como fazer uma avaliação de um imóvel? Por escrito, claro, por escrito. Vale a pena lembrar que o laudo técnico de avaliação de imóveis é bastante utilizado por instituições financeiras também, além da justiça, em várias situações diferentes. Ou mesmo apenas para determinar o valor do bem. Então, isso é muito comum, é um serviço prestado constantemente, tá? Dentro desse trabalho, inclusive de perito, né? De perícia. Esta avaliação de imóvel, ela é importante, não só para determinar o valor mercadológico do bem, mas porque ela também assegura a manutenção de direitos que em situações adversas e que inexista o laudo pericial, tais direitos poderiam ser simplesmente desrespeitados ou desconsiderados. Toda e qualquer avaliação de imóvel é um processo, sim, presta atenção nisso, é um processo criterioso e requer muita, mas muita seriedade e comprometimento dos profissionais avaliadores, porque você pode impactar vidas, né? Então é um trabalho muito sério. Ao final da avaliação, esse avaliador imobiliário, o perito, ele emitirá o PTAM. Professor Júlio, o que é o PTAM? O PTAM é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse parecer técnico de avaliação mercadológica, ou ainda laudo de avaliação final, como é chamado também, ele deve ser produzido de forma cuidadosa. Em todo o território nacional, gente, a referência para a produção desses laudos de avaliação mercadológica é a norma da ABNT. Não sei se você conhece, mas anote aí. ABNT, ABNT, 14653. É através dela que são estabelecidos toda a metodologia aplicável, os procedimentos específicos a serem observados caso a caso e também estipula todo o conteúdo que estará escrito nos respectivos pareceres, nos laudos, né? Para emitir o laudo, o profissional precisa estar credenciado ao CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. O corretor de imóveis, ele faz um curso, tem cursos gratuitos dentro do CRES, e aí ele consegue ter esse cadastro, fazer esse cadastro, tendo o devido registro, né? Para emitir o laudo técnico, a avaliação, o profissional precisa estar credenciado de fato ao CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, tendo como órgão regulamentador o Secov, COSEF, né? COSEF, que é o órgão regulamentador, conforme a resolução, que é a resolução 106607. É isso mesmo, 106607. O COFES, eu troquei aqui porque o professor fez uma consulta e um parecer técnico para a Secov, por isso eu falei Secov. Mas o COFES, a resolução 1066 é do COFES, tá? Para não errar. O laudo, gente, isso é importante, o laudo de avaliação nada mais é que um relatório detalhado que será emitido por um avaliador, por este avaliador ou empresa especializada e tem por finalidade principal, como já dito inclusive,
estipular o valor real de mercado de um imóvel residencial, comercial ou outros, tá? Então, essa é a ideia. Então, existe sim essa avaliação mercadológica no imóvel residencial, comercial, urbano, rural e todas as finalidades possíveis têm avaliação. Isso é possível. Como acontece com a avaliação de empresa também. Tem muito corretora de imóveis que se especializa nisso, né? A avaliação de empresas também é bem interessante. E aí eu trago para você quais são os itens que devem aparecer nesse laudo, né? Os itens que são escritos nesse laudo pericial. Aí nós temos o quê? O laudo de avaliação técnica para imóvel, ele é utilizado na compra e venda de imóveis e também na locação. Então, é importante lembrar da locação também, mas também quando o imóvel está inserido em ações judiciais ou para a contratação de seguros, avaliações de financiamento imobiliário. É muito comum, a Caixa faz avaliação antes de financiar um imóvel, por exemplo, né? E por isso ele precisa ser muito bem detalhado, segundo a referida norma regulamentadora, que é a norma 1066, norma regulamentadora, resolução 1066/2007, da COFES, tá? COFES, esquece a Secov, combinado? Em tese, o perito avaliador, o avaliador, ele irá verificar todas as características arquitetônicas e vai comparar essas características arquitetônicas e vai comparar com outros imóveis do mesmo tipo. Essa metodologia é comparativa, é muito interessante. Então, pega as características arquitetônicas, quantos banheiros, quantos dormitórios, metros quadrados, né? E aí vai comparar com o que tem no mercado. Alguns dizem que existem várias formas, várias metodologias de fazer avaliação, mas essa seria a mais segura. Então, a avaliação é feita com base nas características arquitetônicas e eu vou comparar com outros imóveis do mesmo tipo, construídos inclusive na mesma época e na mesma região, entre outros fatores também. Em seu relatório, esse laudo pericial, laudo técnico que você vai fazer, nesse relatório final deverão constar, principalmente, tem que constar, anote aí, você pode até criar títulos, né? Nesse laudo, estou te ensinando passo a passo, como você fazer esse laudo de avaliação, passo a passo, eu quero te ensinar. Então vamos lá, presta atenção aqui, isso é muito importante. Você pode e deve até criar títulos. O primeiro título seria da descrição e documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado. Aí você traz a descrição do imóvel. O segundo título, da metodologia empregada nessa avaliação, normalmente a comparativa. E você vai trazer as normas da BNT. Você vai mencionar o quê? Da metodologia comparativa, resolução 1066/2007 do COFES. Você vai mencionar também a ABNT, as normas da ABNT, né? Você vai mencionar também. Então, são fundamentos que você vai usar. ABNT, normas da ABNT, NBR 14653, ok? Então, você vai incluir ali na metodologia empregada nessa avaliação o segundo título. O terceiro título nesse laudo é a pesquisa de elementos realizada na localização em que se encontra o imóvel. Então, você vai pesquisar os imóveis do mesmo tipo, da mesma espécie, próximos, né? Você vai pesquisar a localidade, o bairro, você vai fazer essa pesquisa, se é rural, se é urbano, a origem do bairro, você vai trazer essa pesquisa. Depois é feito o cálculo da obtenção do valor de venda do bem, com base nessa metodologia comparativa com outros imóveis, seria o próximo título. O grau de precisão e fundamentação aplicados. Depois você vai trazer a localização, o tamanho, o acabamento da construção. Em seguida, você pode trabalhar o estado de conservação do imóvel, apontando as benfeitorias como possíveis anomalias, né, de fato, na estrutura. Depois você pode trabalhar indicando também quais são as áreas comuns do imóvel, a quantidade de elementos como elevadores, dormitórios, banheiros, a quantidade de apartamentos com pavimento, se é térreo, se é um sobrado, se o imóvel está sendo avaliado ou está próximo de metrô, shopping center, hospital, outros pontos de referências considerados relevantes, e a vizinhança, né, em torno. Existem imóveis que sofrem uma desvalorização quando existe uma comunidade, uma favela próximo, outros imóveis sofrem com uma desvalorização, um cemitério próximo também, região se é segura ou não em relação ao assalto, né? Então, tudo isso, né, como é a vizinhança em torno do imóvel. Então, nós temos aí vários itens que nós devemos tratar dentro desse laudo. Você pode até enumerar. Da descrição e documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado.
2. A metodologia empregada nessa avaliação. 3. Pesquisa de elementos realizadas na localização em que se encontra o imóvel. 4. Cálculos para obtenção do valor da venda do bem. 5. Do grau de precisão e fundamentação aplicados. 6. A localização, tamanho, acabamento e construção do imóvel. 7. O estado de conservação do imóvel, apontando benfeitorias como possíveis anomalias na estrutura. 8. Indicar quais são as áreas comuns do imóvel. 9. A quantidade de elevadores, dormitórios, banheiros, no caso de apartamento. Quantidade de apartamentos por pavimento. Depois, 10 ou 11, se o imóvel que está sendo avaliado está próximo ao metrô, shopping, hospital, pronto-socorro. E 10 ou 11 ou 12, como é a vizinhança em torno. Então, isso tem que aparecer no laudo, tá? São perguntas e respostas, eu diria. Você vai trabalhar com títulos e vai trazer explicações. Nesse laudo isso precisa aparecer. Trago para você também que as principais vantagens de avaliar o imóvel, o seu imóvel, existem diversas vantagens, em você realizar uma avaliação do imóvel, e aí eu trago o maior poder de negociação. Na hora de você vender, você fala, eu mandei avaliar, uma avaliação correta, não fora do mercado. Sempre o pessoal brinca muito, o valor que vale e o valor que vende, existe isso mesmo, então precisa tomar cuidado. Então, o fator de você ter uma avaliação em mãos ajuda muito, dá o maior poder de negociação, isso é importante, tá? Também questões judiciais e de legislação, também dá para trazer nessa identificação, isso também é necessário. Então veja, a avaliação, existe a avaliação de imóveis para compra e venda, para locação, isso tem que ser feito. Existe a perícia grafotécnica, que é outra situação, é outro sentido. Existe a perícia topográfica, que é a planta menor descritivo. Então, olha quantas avaliações podem ser feitas. Nesse curso, nessa aula, eu estou falando da avaliação imobiliária, focada na avaliação na compra e venda, na locação, que nos interessa muito, Então, isso é importante. Como realizar uma boa avaliação do imóvel? A avaliação de imóveis é uma função muito importante para o mercado imobiliário. Em casos de acordos e decisões judiciais, por exemplo, pode ser necessário que seja apresentado um laudo de avaliação. Então, o profissional tem que saber fazer. E para compra e venda, locação, essa avaliação oferece uma base confiável para a negociação, além de tornar a compra mais justa para ambos. Então, por isso nós temos que fazer algo seguindo as regras da BNT, da resolução que eu passei para você. Não é algo do chutômetro, tem que ter muita responsabilidade no que você está fazendo. Eu trago para você que os profissionais que podem ter o registro do CNAE, ou possuir o certificado de avaliador imobiliário, os avaliadores também devem estar regulamentados pelos órgãos responsáveis. Então, o CRESSE, o CREA, o CAL. Então, além de ter a inscrição no meu órgão de classe, sou corretor de imóveis, no CRESSE, sou engenheiro, CREA, CAL. Então, além da inscrição devidamente regulamentado, escrito no órgão de classe, eu faço o cadastro no CNAE. Os principais critérios utilizados na avaliação do imóvel, vários profissionais podem fazer, são, de fato, a localização, anote aí, o tamanho do imóvel, a estrutura também, a idade do imóvel, acabamentos, documentação, se é regular ou não, posicionamento da quadra faz toda a diferença, atividades básicas, revestimento, será que tem revestimento ou não, ou só pintura? A pintura é algo a ser tratado nessa avaliação, a fachada, elétrica, hidráulica, hoje em dia alguns pontos importantes. No caso de imóveis residenciais, tem energia elétrica ou não? Tem piscina ou não? Tudo isso é levado em consideração. Eu trago para você que existem vários métodos de avaliação, vários. Eu dei como exemplo aqui o comparativo, mas eu quero trazer para você outras modalidades, outros métodos, outras metodologias que você tem que conhecer também para poder, de certa forma, escolher qual que é melhor para você. A mais utilizada na prática, dizem que a mais segura, é a comparativa, mas existem outras também. Os profissionais aptos podem utilizar alguns métodos para avaliar os imóveis. Os mais comuns são o evolutivo, anotou aí? Evolutivo. 2, o involutivo e o terceiro, comparativo. Vamos trabalhar cada um deles para você saber, para você entender. O método evolutivo funciona assim, o primeiro. Utilizado principalmente para imóveis urbanos, o método evolutivo inicia com um cálculo do valor do terreno.
e suas melhorias, o metro quadrado. Esse é o método evolutivo. Ele é muito utilizado para imóveis urbanos. O segundo método, a segunda metodologia, é o involutivo. Involutivo, tá? Deixa de lado o evolutivo, involutivo. O involutivo, ele costuma ser usado para avaliar terrenos incomuns. Ele busca, esse método de avaliação, ele busca identificar o valor do mercado de acordo com o aproveitamento do terreno. Essa metodologia de avaliação é baseada com um estudo técnico e econômico, onde é feito um empreendimento hipotético, compatível com as características do imóvel, considerando o mercado e etc. É uma metodologia muito utilizada também. Sem dúvida nenhuma, a terceira modalidade que nós vamos falar agora é a mais utilizada, o método comparativo. Esse método comparativo, ele é utilizado, esse método é o mais utilizado no Brasil, no mundo, na verdade. Como o próprio nome sugere, é feita uma comparação, método comparativo, comparação. A terceira possibilidade, a terceira ferramenta, a terceira metodologia para fazer a avaliação imobiliária. Essa comparação é feita com todos os dados de mercado que foram levantados, ou seja, de acordo com as características do imóvel que está sendo avaliado. E aí eu levo em consideração o quê? O bairro, o número de quartos, entre outros, né? Esse método comparativo, ele se baseia principalmente nas transações que foram feitas de imóveis semelhantes. A partir disso, é feita uma média de valores dos imóveis com as mesmas características, ou seja, os mais parecidos possíveis, né? Então, é a metodologia mais utilizada. Então, 3 metodologias são usadas: método evolutivo, involutivo, 2, e 3 comparativo, mais utilizado. Professor Júlio, não entendi ainda que é um laudo de avaliação. Então, vamos lá, volta aqui, vem comigo, presta atenção aqui. O método de avaliação de imóveis é um documento emitido após um profissional capacitado avaliar o local. Nesse caso, nessa avaliação, nesse laudo técnico, nesse laudo judicial, o nome que você quiser dar, nele deve constar uma análise geral com o intuito de revelar os custos, né, que terá um possível comprador ou inquilino. Tá? Então, é importante, você vai lá, professor Júlio, mas a avaliação na locação, eu preciso levantar quanto vale o imóvel? Sim, porque a avaliação na locação é feita com base no quanto vale o imóvel. Depende da região, da localidade, se é comercial ou não, normalmente 0,5, 0,3, aí vai, né? Tem discussões a respeito, né? Não vamos entrar nessa discussão, não vale a pena. Mas tem que saber quanto vale o imóvel para saber quanto vale o aluguel. Então, quem faz a avaliação na locação, o ideal é que faça a avaliação do imóvel para depois descobrir o valor do aluguel, do arrendamento, né, seja comercial ou residencial. A elaboração desse parecer é essencial para assegurar uma boa negociação, né? Então, o laudo ele evita divergências entre as partes. Lembrando que nos casos de avaliação de imóveis também deve ser considerado o valor venal quando tem do imóvel, que nada mais é do que uma estimativa que o poder público faz por meio de um cálculo para deduzir o valor real de um bem. O laudo, gente, ele deve ser elaborado com bases, já falei isso, volto a falar, sempre com base nas normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? A ABNT. Não pode fugir disso. O sistema CONFEA, CREA, também traz as diretrizes do Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, o IBAP, né? E a Royal Institute of também traz estudos sobre o assunto e formas de avaliação. O que é importante você saber? Resumindo, o laudo é fundamental para determinar o valor do mercado, tanto na compra e venda, como também na locação, inclusive para possível valorização e desvalorização, tá? Quem pode realizar o laudo técnico de avaliação de imóveis? Eu já falei aqui, diversos profissionais, não é só o corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto, diversos profissionais podem fazer isso. Então, importante. Técnicas para realizar uma boa avaliação de imóveis existem. É muito importante conhecer muito bem a região, é uma técnica para avaliar bem. É muito importante saber se existe poluição sonora, isso é muito comum, principalmente na avaliação de imóveis residenciais, segurança, estrutura e reformas, tudo isso, acabamentos, né, tudo isso é necessário. Se atende aos complementos, né, com banheiros, áreas de lazer, quartos, quantos quartos, então isso é levado em consideração. Existe uma dica que eu dou também nessas avaliações: acrescenta-se sempre pelo menos 10% ao valor mínimo pretendido. Essa técnica é uma técnica importante para quem não quer ficar abaixo do valor mínimo. Então, acrescenta-se sempre
pelo menos 10% sobre ele, sobre o valor do imóvel. Assim você, como corretor, como avaliador, engenheiro, arquiteto, não interessa, tem uma boa margem de negociação e segue, né, consegue, na verdade, vender, dar um desconto para o cliente. Eu estou falando de acrescentar 10%, isso é a dica de imobiliárias, né? Eu aumento 10% para poder negociar esse imóvel no valor real que vale. Mas cuidado, talvez se o valor de mercado, o laudo foi mal feito, né? Eu estou tentando vender um imóvel por um valor superior do mercado, eu já não adianta acrescentar esses 10 que vai fazer com que a turma fuja, né, os compradores. Então, mas é uma técnica que normalmente muitos corretores me falam, professor Júlio, na avaliação acrescento 10% para conseguir negociar. O preço, gente, deve levar em consideração a urgência do negócio também, a documentação, a facilidade na transação. Então, tem que ser profissional para fazer isso, tá? Tem que fazer algo bem profissional. Você pode fazer um laudo técnico trazendo o histórico do bairro, da rua, você pode fazer essas pesquisas e dar mais valor técnico, histórico, cultural ao seu laudo, né? Então isso também é bem interessante. Quando nós falamos de avaliação imobiliária, o passo a passo, né? O que é importante? Quero que você siga algumas dicas, que isso vai fazer toda a diferença. A avaliação tem o objetivo de chegar a um valor de mercado justo e precioso. Então ela é importante e obrigatória em diversas situações. Quando ela deve ser feita? Depende, né? Normalmente é feita em diversas ações, discussões judiciais, discussões que envolvam bens, divórcio, inventário, extinção do condomínio, arbitramento de aluguel, penhora, então, leilão, ação pública, a compra e venda de propriedades, financiamento imobiliário, divisão de bens, contratação de seguros, avaliações periódicas também. Então, tem várias situações que nos permitem utilizar a avaliação, o serviço de avaliação. Os critérios que devem ser analisados, então, sempre tem que ser levado em consideração. Sempre a localização, o tamanho do imóvel, a idade, o estado de conservação, infraestrutura local, acessibilidade e transporte próximos, metrô, ônibus, terminal de ônibus, trem, características arquitetônicas fazem toda a diferença, acabamentos e materiais utilizados, comodidades, né, e instalações extras também, até energia solar já tinha falado, histórico de valorização da área, comparação com imóveis semelhantes, perspectiva de desenvolvimento urbano na região também pode ser levado em consideração. Então, existem várias formas de trabalhar isso, né, dentro dessa metodologia, desse estudo. Quando eu falo de localização, esse critério, gente, ele abrange não apenas a área geográfica, tá? Mas também a proximidade de serviços essenciais como escolas, hospitais, áreas comerciais, acesso a transporte público, um imóvel situado em um bairro desejável ou próximo a centros de negócios, né, tende a ter um valor mais alto, é uma realidade, não dá para fugir disso. Além disso, fatores como segurança da região, qualidade do entorno, né, desenvolvimento urbano, local, são considerados para determinar a atratividade e, consequentemente, o valor da propriedade. De fato. Portanto, gente, a localização não só se limita apenas ao endereço, mas engloba também conjunto de aspectos que influenciam a vida diária e o potencial de valorização do imóvel também é importante levar em consideração. Quando eu falo do tamanho do imóvel, essa métrica, né, inclui a área total construída, número de cômodos e também a disposição espacial, né, espaçal, como alguns falam, né, mas o termo correto é espacial mesmo, tá? Espacial interna. Nos remete ao astronauta, espaço, né? Mas não é tamanho. Que se afetam diretamente à funcionalidade, à utilidade da propriedade. Um imóvel mais amplo, com múltiplos quartos ou espaços adicionais, como um escritório ou uma varanda, geralmente tem um valor mais elevado, né? Além da área interna, considera-se também a extensão de espaços externos, como os jardins ou terraços. E também vale lembrar, né, gente, que o tamanho do imóvel é avaliado não apenas em termos de metros quadrados, mas também pela maneira como esses espaços são distribuídos e pela capacidade também de atender às necessidades dos ocupantes, o que influencia diretamente de fato na perspecção de valor e atratividade do imóvel no mercado. É uma realidade, né? Quer queira, quer não queira, é uma realidade. Temos que falar sobre isso. Também, gente, a idade e o estado de conservação na avaliação é muito importante ser levado em consideração. Um imóvel mais novo geralmente tem estruturas e instalações mais modernas, o que pode elevar o seu valor.
É real, é o que é praticado no mercado no dia a dia. O professor está ensinando aqui uma avaliação real, prática, né? Não teórica. Por outro lado, também, propriedades mais antigas, especialmente aquelas bem conservadas ou com valor histórico, também pode ter uma valorização. São altamente valorizadas no mercado, dependendo, né? Isso acontece muito no Brasil. Você pegar Salvador, algumas regiões de São Paulo, isso acontece, é uma realidade. E eu sempre falo, o estado de conservação abrange a integridade estrutural, a qualidade dos acabamentos e as funcionalidades das instalações elétricas e hidráulicas. E a necessidade de reparos ou modernizações também, né, gente? Podemos dizer que imóveis bem mantidos, sem necessidade de grandes intervenções, tendem a ser avaliados mais positivamente, e vários fatores. Esses fatores combinados fornecem uma imagem clara da durabilidade e da qualidade de vida que o imóvel pode oferecer. É uma realidade, quer queira ou não. Em relação à infraestrutura local, eu falei da infraestrutura, por quê? Porque a infraestrutura se refere à qualidade e à disponibilidade de serviços essenciais e comunidades, né? Na área de fato, na área circundante, como transporte público eficiente, escolas de boa reputação, hospitais, parques, supermercados e opções de lazer, né? Então isso ajuda muito, sim, a estrutura local, a infraestrutura local é importante na avaliação e ajuda muito em relação à valorização. Assim, uma região bem servida, farmácia também, padaria, por uma ampla gama de infraestruturas, tende a aumentar o valor do imóvel, né? Ainda a presença de projetos de desenvolvimento urbanos e também melhorias na infraestrutura local pode indicar um potencial de valorização futura, sim, isso é real. Eu falei da acessibilidade, mas é uma característica também importante, acessibilidade, transportes próximos, a acessibilidade e a proximidade de opções de transporte são fatores que influenciam demais, né? Influentes na avaliação de imóveis, sim, mas muitos avaliadores desconhecem esse fator e deve ser levado em consideração. Também isso faz toda a diferença. E quando existe essa acessibilidade, você tem que trazer isso para o laudo. Tudo isso que eu estou falando aqui, você tem que trazer para o laudo. O laudo merece essa informação, tem que ter essa informação, né? Então, esses assuntos que eu estou falando aqui podem virar tópicos dentro do seu laudo técnico bem feito. É uma realidade. Como também as características arquitetônicas. Esse critério, gente, ele abrange o design, o estilo arquitetônico e a funcionalidade da estrutura. E dessa maneira, propriedades com designs únicos ou que refletem tendências arquitetônicas populares podem ter um valor elevado também. Isso porque a arquitetura influencia não apenas, né, a estética do imóvel, mas também a praticidade do imóvel, como a eficiência no aproveitamento do espaço, a harmonia com o ambiente ao redor, características que eu diria como pé direito, né, pé direito alto. Você já ouviu falar sobre isso, né? São características arquitetônicas importantes, pé direito alto, iluminação natural abundante, é uma disposição que favorece a ventilação, são valorizadas de fato. Então é importante, sustentabilidade, tecnologia, de fato também. E eu trago outra característica também importante nessa avaliação, que pode virar um título dentro do seu laudo técnico, são os acabamentos e os materiais utilizados, como revestimentos, pisos, né? Torneira, tudo isso deve ser levado em consideração. São detalhes que agregam, claro, luxo e requinte, mas acabam gerando, né, a qualidade e a sofisticação dos materiais empregados, e paredes, bancadas, instalações, armários embutidos. Isso também vão gerar, sim, avaliação superior, uma valorização real, né? Então é importante também deixar claro. Em relação a comunidades que eu falei, instalações internas, em avaliações de imóvel, as comunidades e as instalações extras são fatores que significa sim elevação de valor, especialmente em propriedades situadas em condomínios, né? E aí nós temos o quê? Extras podem variar, áreas comuns como piscinas, academias bem equipadas, espaços gourmet, parques infantis, até salões de festas, né? E sistemas de segurança de fato avançado. Isso acaba valorizando muito, né? Nesses ambientes, a presença de tais instalações promove não apenas um estilo de vida prático e confortável, mas como também cria uma comunidade integrada à segurança, né? Uma segurança maior. Isso é levado em consideração. Automação residencial, portão elétrico, soluções ecológicas como painéis solares, que eu falei, energia elétrica, sistemas de captação de água, de chuva, que hoje também virou moda, que agregam um valor considerável. Isso tem que ser levado em consideração.
Em relação ao histórico de valorização da área, essa análise ela envolve também observar como os valores dos imóveis na região evoluíram ao longo do tempo. Isso também deve ser feito. Comparação com imóveis semelhantes, se for a metodologia que nós vamos usar, lembrando que existe a metodologia, o método evolutivo, o método involutivo e comparativo, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O custo da avaliação imobiliária. O custo de uma avaliação imobiliária pode variar consideravelmente dependendo de diversos fatores, como a complexidade do imóvel, a localização, o tamanho da propriedade, o tipo de avaliação requerida, se é um laudo de avaliação, um parecer técnico. Então, isso vai gerar valores diferentes, mas uma avaliação normalmente, no mínimo, 3 salários mínimos, no mínimo, né? Chegando aí muitas vezes até 1% do valor do imóvel, em questões judiciais, já vi casos até de 3% do valor do imóvel, então tem que analisar, cada caso é um caso, então é importante saber. Também, gente, utiliza-se métodos de avaliação comprovados, tá? Isso também é importante você saber. Os métodos comparativo, evolutivo e involutivo oferecem uma estrutura confiável para calcular o valor de imóvel e a aplicação consistente dessas formas de cálculo assegura que as suas avaliações sejam fundamentadas, transparentes e alinhadas com as práticas de padrões do setor, aumentando a credibilidade e a exatidão dos resultados também. Também é uma orientação importante que eu te dou, se possível, fazer uma inspeção minuciosa ao imóvel, né? Muita gente faz avaliação com base em fotos, vídeos, mas o ideal para uma avaliação bem feita é a inspeção minuciosa no imóvel. Comparar com propriedades similares, vendidas, né? Considerar tendências econômicas atuais, avaliar a estrutura e a acessibilidade da região, levar em consideração futuros desenvolvimentos urbanos, se tem tecnologia ou não, então isso é importante. Falando em tecnologia, hoje nós temos ferramentas tecnológicas avançadas como softwares de análise de mercado e aplicativos de mapeamento que podem proporcionar uma compreensão mais profunda e precisa do valor imobiliário. Esses recursos facilitam a coleta e análise de dados, permitindo avaliações mais rápidas e práticas. A tecnologia otimiza sim o processo e também aumenta a precisão das avaliações, assegurando que sejam baseadas em dados concretos e análises detalhadas. Existem vários softwares, vários programas nesse sentido, tá? Então, também é importante. Então, dentro dessa estrutura aqui que nós falamos, surge uma avaliação bem feita, né? Estamos falando de uma avaliação concreta, uma avaliação real, dentro do que a gente precisa saber, dentro do que a gente precisa conhecer. A avaliação de imóveis, gente, é a análise do valor de mercado que um bem imobiliário vale. Ela é baseada em procedimentos técnicos e normas regulamentadoras, a quais eu já passei para você, levando em consideração também outros critérios como as características do imóvel e o mercado imobiliário da região. É muito importante saber fazer uma avaliação, né? É importante levar em consideração localização, barulhos externos, vizinhos, segurança, estrutura interna do apartamento, revestimento, pintura, fachada, elétrica, hidráulica, forros, telhados, vidros, tudo isso é muito importante. A estrutura externa, a facilitação na transação, o método de avaliação, que são 3, você vai escolher um, né? O mais utilizado você já sabe, mas fica a seu critério. Então existem meios da gente prestar um serviço de qualidade, né? Então isso é importante. Legal, fico contente aqui de você ter participado dessa aula. Essa aula é para abrir portas para você aprender a saber como funciona uma avaliação, uma perícia de imóveis, tanto na locação ou na compra e venda. Essa é a ideia, que você conheça o assunto. Volto a falar que para fazer uma avaliação mercadológica é necessário sim conhecer o valor do mercado na locação, senão eu não consigo chegar a um valor equivalente, um valor real. A avaliação no mercado imobiliário para a locação é necessário que eu faça a avaliação de quanto vale o imóvel, isso é muito importante, para que eu consiga, em regra, apresentar o valor correto, de quanto vale o aluguel daquele imóvel. Falar que vale 1%, muito fora da casinha. Normalmente 0,5%, depende, algumas regiões, outras não. Não existe uma tabela, uma realidade, porque tudo vai depender também da estrutura do imóvel. Então é importante você tomar cuidado com esses aspectos, tá? Legal. Agradeço a você. Agora você aprendeu quais são as metodologias para fazer essa avaliação, como fazer o laudo técnico, tem uma ideia de quanto cobrar, agora só depende de você, tá bom? Agradeço e conto com você nas próximas aulas. Um abraço e até mais.